Convidamos agora para moderar a palestra Programas e Sistemas de Licenciamento Ambiental e Outorga de Água, o engenheiro Ivo Lessa Silveira Filho, diretor-presidente da SARGS. Só espera um pouquinho que já ligo. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, agora no painel. Eu agradeço a nossa organização do evento de poder moderar esse primeiro painel sobre a importância dessa entidade, hoje tão participativa e tão presente na nossa vida, né? Até porque por isso nós focamos bastante nesses programas novos de licenciamento, outorgas e outros mais, né? E convido já o meu palestrante, Dr. Gabriel Ritter, que é engenheiro ambiental, diretor técnico da FEPAM, veio a Porto Alegre como diretor do DEFAP e depois DEBIL, né? Assumiu um cargo. Eu vou contar uma pequena história do Gabriel, né? Porque eu tenho essa liberdade de chamar o Gabriel assim, mas eu tenho uma pequena história para contar dele. Eu estava participando da montagem dos programas. Nós participamos de todas as discussões de programas de governos, onde, né, que vai ser enfrentado por o governo que está atuando. Não é de um governo só, são de todos, já faz uns 3 ou 4 que a gente vai participando. E quando estava se discutindo a formação, o governador surgiu o nome da secretária Ana Perini como presidente da FEPAM, montando sua equipe. E aí chegamos num departamento que era o DEFAP, né? E o DEFAP, para quem não entende, né, Gabriel, é um departamento que é muito grande, é bastante extenso, eu acho que é o maior departamento, da Secretaria do Meio Ambiente. E aí começamos a pensar em nomes e veio uma ordem do Palácio assim: não. Este não se discute. Isso já está preenchido, né? Então, para dizer que o nosso palestrante, que é engenheiro ambiental, foi formado pela UX, foi licenciador ambiental de 2 municípios, Nova Petrópolis e Flores da Cunha, né? Trabalhava na área ambiental, veio com uma posição muito forte, né? E apareceu esta figura, vamos dizer assim, que ninguém estranha, que ninguém conhecia, no nosso meio. E logo ali, prontamente, logo aí nos primeiros contatos, já surgiu essa pessoa simpática, amiga e conversando, inovador, né? E com propostas inovadoras. Então, Gabriel, agradecendo a tua presença, agradecendo a disponibilidade, que a secretária Ana Perini ontem à noite me ligou pedindo desculpas, não está presente. A Ana Perini hoje está recebendo, junto com o município de Porto Alegre, o ministro das cidades, onde estão tratando aí essa assinatura de contratos, de liberações de recursos para essa obra fantástica, né, engenheiro Melvis, né, presidente Melvis, da macrodrenagem do Arroio Areia. Então ela está acompanhando, infelizmente a secretaria não está aqui conosco. Mas que bom que também, e depois vai a Caxias, né, também numa entrega também lá na terra do Mauro Cirne, lá sobre obras também de saneamento. Gabriel, a palavra está contigo, nós queremos te ouvir, queremos discutir e com certeza que vai contemplar a nossa expectativa. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras e eu fico bem lisonjeado, bem satisfeito, muito orgulhoso de estar aqui hoje representando a secretária Ana. Assim como o Ivo falou, a gente tem as nossas agendas, elas sempre são vinculadas à agenda do governador. E no momento que o governador altera dele, altera em cascata, né? Então, eu estava previsto para fazer a palestra hoje do Sistema Online de Licenciamento às 16h30, que eu coordenei o desenvolvimento do sistema. Então, como eu antecipei, representando a secretária, quem veio à tarde vem o Rafael no meu lugar, porque também as agendas que eu tinha de manhã a gente teve que remarcar para a agenda de tarde. Então, espero corresponder às expectativas aqui de vocês. E eu trouxe hoje a apresentação que já tinha sido preparada pela assessoria de imprensa da secretária Ana, né? Então, eu vou fazer a apresentação mesmo institucional, da secretaria e da FEPAM.
E à tarde vem uma mais específica, então, que é sobre o sistema de licenciamento, todo o histórico, o que implicou nas suas alterações. Bom, então parte dos princípios norteadores, né, que sempre levou essa gestão a trabalhar em todos os aspectos dentro do sistema de proteção ambiental. Então a gente tem desde a melhora do atendimento, se tinha muita crítica da FEPAM, de, eu não consigo falar com ninguém, eu não sei como é que a FEPAM pensa, eu não sei quem que está analisando o meu processo. Então a gente sempre buscou melhorar essa comunicação com a sociedade. Um processo único, né? Como o Ivo falou, o DEFAP, hoje o Departamento de Biodiversidade é um departamento muito grande mesmo, envolve a divisão de flora, né? Divisão de cadastro, na verdade era cadastro florestal, licenciamento florestal, fauna e unidades de conservação. Então é um departamento gigantesco, de fato, e a gente ainda, dentro disso, tu se sentiu o sistema de fato muito desprotegido, porque tu não tinha nem a definição de quem que é o órgão propositor das políticas públicas, quem que é o órgão executor da política pública. Era um sistema de proteção ambiental realmente muito bagunçado. Então, além desses princípios, a gente teve uma questão norteadora que é de organizar a casa, né? São de fato coisas que vocês de fora não conseguem observar ou ser algo palpável, mas no momento que tu tira o licenciamento florestal da Secretaria de Meio Ambiente, que é um órgão propositor de políticas públicas, e passa para o órgão executor, que é a FEPAM, isso tem uma mudança significativa desde da atuação, desde modo de atuação, porque na verdade a FEPAM ela é um órgão seguidor de regras. A gente tem o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o órgão que define as regras. Então a FEPAM ela segue aquelas regras que é impostas à sociedade. Então o processo único o que era? Bom, eu chegava lá, pedia um licenciamento ambiental na FEPAM. Agora tu precisa ter a anuência da unidade de conservação, vai tu lá correr atrás da unidade de conservação. Eu preciso de uma outorga d'água, vai tu correr atrás da outorga d'água. Então um DRH no andar, a FEPAM no andar de baixo, e o técnico dizia para o empreendedor correr atrás do DRH. Não, vamos fazer isso aqui é tarefa nossa. Então, dentro da casa se reorganizou, né? Em vez de botar para vocês ficarem correndo atrás como despachantes, a gente trouxe isso para dentro do sistema. E depois a padronização de procedimentos. Então, durante a construção do sistema SOL, a gente viu que a FEPAM, na verdade, ela não era uma fundação, ela era uma holding, né? Cada um com seus tipos de documentos, cada um com seus procedimentos próprios. Então, das 30 divisões, cada uma trabalhando de um modo diferente. Então, se tu recebia um ofício do Planalto, da região do Passo Fundo, é diferente da região do litoral. Então, a gente busca padronizar, trazer os mesmos documentos. Bom, se é para cobrar uma certidão do Poder Público Municipal, todo mundo vai cobrar a mesma certidão. Então isso trouxe a padronização de procedimentos e também a parte das próprias licenças. Então antes as licenças elas eram feitas todas em Word, então tu tinha muita chance de erro entre a digitação e não. Hoje elas saem todas pelo banco de dados, então as condicionantes elas são padrões, elas são padronizadas, tu não pode ficar inventando a moda a cada licença. Isso hoje é tudo mais padronizado. Então quando se deparou lá o primeiro grande desafio, a gente fala muito em licenciamento, e licenciamento é uma questão tática para um órgão ambiental, porque se tu não tem o teu licenciamento em dia, tu não consegue mais fazer nada, tu não tem o apoio da sociedade para fazer nada. Então, o licenciamento ele é um dos instrumentos da política nacional de meio ambiente, mas é chave, ele é tático. Se eu tiver com o licenciamento atrasado, eu não vou ter moral para chegar lá para vocês e falar agora vamos recuperar tuas APPs, sendo que eu estou 2 anos esperando a minha licença. Não, vamos trabalhar com o licenciamento. Então, o primeiro grande trabalho foi atacar o passivo. Então, muito passivo de processo, eram muitos processos antigos. Então, começamos a diminuir esse volume de estoque. Então, de 12.752, hoje passou para 5.035, que são hoje. A gente está com uma certa dificuldade para vencer essa barreira dos 5.000, porque em fevereiro veio essa atribuição nova então da questão florestal que sai da SEMA e vem para a FEPAM. Então isso nos deu uma dificuldade para dar uma baixada um pouco maior, mas a gente está se reestruturando. A gente acredita que até o final, metade do ano que vem, a gente consiga já estar dentro de um estoque de giro. O que seria o estoque de giro? É nós pensar na nossa capacidade de atendimento de licença, né? Em média 500, 600 licenças emitidas por mês, e a nossa demanda. Então a gente recebe também umas 450, 500 pedidos de licença,
E isso a gente consegue ter uma capacidade de giro para nós trabalhar dentro dos prazos legais de 6 meses se ter todas as licenças, né? Então, um estoque ideal para a FEPAM, a gente trabalha na média de 3.000 processos. Então, que seria aquele prazo legal de 180 dias, todos os processos serem atendidos. Claro que isso ainda está aquém do que nós desejamos. Nós queremos que a FEPAM não trabalhe nos 180 dias, né? Os processos já anteriores já estão com um prazo melhor. Aqui, se for pegar os processos só a partir de janeiro de 2015, a média deles é 95 dias, então já melhorou bastante, mas a gente ainda tem os passivos, os processos mais antigos que não posso dizer, eu esqueço esses e vou atacar os novos. Não, a gente quer resolver todos. Então essa foi o primeiro grande desafio. Então, voltando à questão do atendimento, foi feita a sala de atendimento integrado, não sei se todos já conhecem, mas se não conhecem, qualquer processo que tramita dentro da FEPAM hoje pode ser marcado uma agenda com o técnico que está analisando. Então, às vezes vocês ficavam tentando falar com o técnico para explicar uma situação ou alguma outra situação e não se tinha um canal. Hoje todo o agendamento ele é feito online. É só tu chegar, marcar aquela agenda, o técnico está com o teu processo, tem a hora marcada, ele vai descer, vai te atender, vai solicitar esclarecimento ou vice-versa, vocês vão pedir algum esclarecimento. Um ofício que foi recebido e que não foi bem interpretado, então também está aqui à disposição. Então até hoje já foram realizados mais de 5.000 atendimentos. Então lá fica no primeiro andar da sede, não sei se todos conhecem, tem uma sala lá bem aconchegante. Voltando à história então de DEFAP, que virou DEBIL, se trabalhava então com duas estruturas paralelas. Então a primeira era as regionais da FEPAM, 8 regionais da FEPAM, e eu tinha agências florestais regionais do DEFAP. Então era um descalabro total, tu não tinha nada, tu não tinha controle, era chefia sem cargo de chefia, eram nomeados, não eram nomeados. Então, como veio toda essa atribuição, já se trabalhava na época para trazer essa atribuição para a FEPAM, foi feito um grande rearranjo. Então, das 24 agências regionais que se existiam, foram fechadas e ficando só com 8. Por que disso? Bom, era uma agência que não tinha autonomia para resolver os problemas. Então, se eu tenho uma agência com 2 estagiários, não resolve. Eu não preciso ter uma estrutura pública administrativa do Estado numa cidade do interior só para dizer que está aberto, né? Para o cara receber, carimbar e mandar para Porto Alegre resolver. Então, isso tudo foi feito. As que não tinham autonomia para resolver qualquer tipo de problema, a gente foi fechando. Isso tudo ainda correu em paralelo à questão da Lei das Florestas Plantadas, que tirou toda aquela questão de controle de estoque de matéria-prima florestal de base exótica da Secretaria do Meio Ambiente passando para a Secretaria da Agricultura. Então a divisão de cadastro florestal que se tinha, que era um grande cartório que tinha de receber bastante papel, fazer algumas avaliações, sai da SEMI e vai para a SEAP. Então também disso diminuiu tanto a nossa demanda de agentes da Secretaria do Meio Ambiente no interior. Por outro lado, foram reforçados os balcões de licenciamento ambiental. Então, na lógica é o seguinte, tu não precisa ter interiorização do órgão que faz política pública. O órgão que faz política pública tem que estar, é sério. Vamos comparar mais ou menos o Ministério do Meio Ambiente com o IBAMA, que tem suas superintendências regionais. E aqui foi feito a mesma coisa. Então, as regionais da FEPAM foram fortalecidas, foram chamadas pessoas de concurso, né? A gente tinha um concurso aberto, a gente já chamou 80 servidores, agora em novembro vai ser chamado mais 20 servidores, e aí a gente começa a dar vazão naqueles processos. E as regionais também foram fortalecidas. Por quê? Porque eu tendo uma vistoria em Alegrete, é muito mais simples eu ter o pessoal lá de Alegrete para fazer essa vistoria, do que sair o pessoal de Porto Alegre para fazer esse deslocamento. Obviamente que a gente pensa sempre nas características de cada regional. Então, se tem um processo de um aeroporto para ser licenciado, eu não vou mandar para a regional de Alegrete fazer esse licenciamento, porque até eles se interarem do quão complexo é um aeroporto, eu mantenho aqui em Porto Alegre. Mas agora, autorizações para o uso alternativo do solo, irrigação, isso tudo já está com a regional de Alegrete. Então, depósito de agrotóxico, então tudo isso eles já conseguem dar demanda. Então, como eu falei antes, a padronização dos pareceres, então a FEPAM ela tem porque hoje o SOL ele é um sistema híbrido por causa do banco de dados que já se tinha, o sistema interno, é um sistema robusto, era um sistema que a sociedade não conseguia ver, né? A gente tinha, está em análise o processo 1 ano, 2 anos, 3 anos em análise, é algo que a gente não consegue aceitar, eu como cidadão não consigo aceitar.
Então, mas dentro, internamente, a gente tem um sistema robusto, um sistema que se tem controle. Então, a gente foi feitos os pareceres, eles são todos automatizados. Então, o técnico vai lá, faz seu parecer técnico, bota suas condicionantes que já estão previamente cadastradas no banco, né, o que se aplica ou não para aquele empreendimento. E esse parecer ele vira automaticamente uma licença após uma série de ciências das chefias. Então, o analista faz o parecer, passa para a chefia que dá a primeira ciência, o chefe da divisão que dá a segunda ciência, o chefe do departamento que dá a terceira ciência, e em alguns casos cai para mim, como diretor da ciência também, os casos de EIA-RIMA, geralmente eu dou ciência e assinatura eletrônica pela presidência, ou a maior parte dos casos eu faço assinatura eletrônica também pelo sistema. Então é um sistema robusto, é um sistema seguro, que coisas que a gente não conseguiria trazer todo esse sistema para dentro do Sol hoje, a gente manteve em funcionamento, porque todas essas evoluções tecnológicas, eu não tenho como dizer, bom, eu vou ter um sistema perfeito de licenciamento e vou parar de dar licença. Não precisa desse sistema. Então a gente está, na prática, nós estamos mudando a fuselagem de um avião sem poder deixar ele cair. Né? Eu não posso parar de dar licença, mas eu tenho que ao mesmo tempo ir me informatizando, eu tenho que ir melhorando meu atendimento com o público externo. Também teve uma grande questão da municipalização, né? Hoje a gente trabalha numa revisão da CONSEMA 288, está sendo muito discutida, amplamente discutida lá na Câmara de Gestão Compartilhada do CONSEMA. Então são reuniões quinzenais que se tem, o que pode ir para o município, o que o município tem condição de absorver, o que não tem. Então tem uma discussão que está sendo bem regrada, assim, com critérios bem técnicos. E é diferente o estado do Rio Grande do Sul, não sei se vocês conhecem a realidade dos outros estados, mas os outros estados não trabalham com o município assim como o estado do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem uma municipalização muito grande, todos os municípios hoje, são 16 municípios que se declararam incapazes de realizar o licenciamento, mas todos os outros têm um quadro técnico suficiente para fazer as licenças ambientais. Então, diferente de outros estados, que a maioria fica no órgão estadual, né? Então aqui se tem uma metodologia diferente, até porque a gente tem uma lei própria que trata do Sistema Estadual de Proteção Ambiental. Então dentro desse sistema estadual, nós temos a SEMA como órgão central, FEPAM e órgãos municipais como os órgãos executivos, né? Comando Ambiental também como órgão fiscalizador, enfim, tem todo um sistema, um rearranjo institucional um pouco mais complexo. Que na prática, somando todos os agentes ambientais que a gente tem, entre município e estado, a gente tem muito mais gente do que outros órgãos ambientais. O que não funcionava é porque é uma bagunça, né? Uma bagunça, não sei o que é município, não sei o que é estado, não sei o que é FEPAM, não sei o que é SEMA. Então, reorganizando o sistema de proteção ambiental, a tendência é que tudo ande muito melhor. Então, esse ano, né, em fevereiro, teve o lançamento do sistema online de licenciamento. O Rafael hoje à tarde, então, ele vai se aprofundar mais no Sol, e é um sistema que a gente pesquisou muito de outros estados, como os outros estados estavam fazendo, né? O que tem de bom na Bahia, o que tem de bom na Fátima, em Santa Catarina, o que tem de bom em outros estados. Então, a gente foi pesquisando. Então, desse sistema, a gente chegou em algumas situações, né? Ou a gente adotava, a Bahia nos disponibilizou o sistema deles, ou a gente adotava o sistema deles tal e qual era, ou a gente fazia alguma adaptação, ou a gente desenvolvia alguma coisa nova, uma solução meio híbrida com o nosso sistema. A gente optou por isso, porque o sistema da Bahia não tinha essa segurança interna, né? Era muito bom para a comunicação com o usuário externo, mas não era muito bom para a tramitação interna do órgão. Então, obviamente, para a sociedade, somente ser bom, a comunicação ser boa com o órgão ambiental não basta. Tu precisa de agilidade, tu precisa ter segurança, tu precisa ter uma licença bem dada, né? Então, o sistema da Bahia ainda tinha fazer o upload dos documentos, depois de publicar no Diário Oficial, a licença era toda em Word. Então, isso tudo a gente evitou adotar esse sistema por esses detalhes. Bom, o que tem também que o Sol, ele na verdade a gente não está pulando etapas da análise, né? O Sol ele não traz uma análise técnica distinta do que já era o processo antigo. O que o Sol trouxe é padronizar documentos. Toda a FEPAM, os documentos não são mais de divisão ou de técnicos, eles são documentos institucionais. Tudo que se cobra, ninguém tem autonomia, só eu e mais a divisão de licenciamento que tem autonomia para mudar a descrição de um documento. Então, se tem uma certa rigidez quanto a isso, para a gente
manter um certo controle. E a grande agilidade do sol é aquela. Eu estou lá no interior de Alegrete, posso fazer tudo pela internet, né? Faço em Passo Fundo pela internet, cai na internet. No momento que a documentação é rejeitada, já recebe pelo e-mail uma solicitação rejeitada, reencaminhar a documentação. E internamente a gente consegue fazer aquela análise toda simultânea. Porque imagine que antes tu tinha um processo físico, né, que dependia de um parecer do meio biótico, do meio físico. Então era um técnico que olhava, tinha que fazer seu parecer e passar aquele processo para um outro técnico dar uma olhada. Então tudo isso com o sol é simultâneo, né? Então os dois técnicos fazem a avaliação ao mesmo tempo e a gente conseguiu otimizar o tempo de análise. E também a questão de um ofício, no momento que a gente tinha que encaminhar um ofício pedindo complementação, tu tem um sistema que tu bota direto o ofício, o técnico lá de fora em 15 minutos já está sabendo o que está faltando para análise do processo, e se tiver aquela informação fácil, no mesmo dia já volta o processo para análise técnica. Então como é que era antigamente? Era eu preencher um AR, né? Aquele AR demorava 15, 20 dias para chegar para o empreendedor, do empreendedor responder mais uns 15, 20 dias e esse tempo todo contando para os 900 dias da FEPAM de atraso no processo de licenciamento. Então, isso que se buscou otimizar. E talvez, Ivo, o que seja mais importante é essa integração com o CAR e com o CIOT, né? A gente tem o Cadastro Ambiental Rural e o sistema de outorga. Então, a gente usava o instrumento licenciamento ambiental para controlar a regularidade do imóvel rural. Né? Então, se tu tinha que fazer um licenciamento de uma suinocultura, o técnico da FEPAM ia lá e botava na licença: deverá ser recuperada as APPs, deverá ser mantida a reserva legal. Isso tudo hoje tu tem um instrumento, né, o CAR, que tem seus prazos para fazer essas recuperações. E tu tira esse peso do licenciamento ambiental. Né? No momento que o CAR está numa situação regular, o teu licenciamento pode seguir de modo tranquilo. Então essa integração, o que ela vai proporcionar? No momento que começar a análise do CAR, até antecipo para vocês, acredito que mês que vem a gente comece a fazer já a análise do Cadastro Ambiental Rural. Se for encontrada uma pendência e não for respondida dentro do prazo, vocês vão ter o CAR em situação inválida. E no momento que tu tiver um cadastro ambiental em situação inválida, eu vou saber e posso cassar a tua licença ambiental. Então tudo começa a andar atrelado, toda a regularidade andar atrelado. E é o mesmo caso da outorga, né? Tu tem uma outorga de captação para o sistema, então tu tem uma licença ambiental de irrigação. Daqui a pouco, por algum período de estiagem, a tua outorga é derrubada, mas tu tem ainda a licença do órgão ambiental para tu fazer aquela atividade de irrigação. Então tu fica o próprio estado te dizendo para não fazer de um lado e te dizendo para fazer do outro. Então as coisas começam a andar atreladas agora com sua certa regularidade. Então a gente busca isso hoje. Um exemplo de barragens, por exemplo, a gente tem alguns processos de geração de energia. Diversas licenças prévias já foram concluídas suas análises, poderiam estar em vias de ser emitidas, mas ainda não tem a reserva de disponibilidade hídrica. Então fica perdido no tempo, né, de tu caminhar junto entre a emissão dos documentos referente ao uso da água e ao licenciamento ambiental. Então a ideia é que se atrele esses dois caminhamentos para tanto facilitar quem está fora quanto facilitar quem está dentro. E, bom, isso aqui, no fim das contas, acaba sendo um detalhe, mas é muito importante citar que não precisamos mais ter aquele caminhão de papel que se tinha, né? Tipo, vocês andando lá pela FEPAM, vocês iam chegar a ter um carrinho assim para andar com tanto papel, é muita informação. Bom, desde a implantação, então, já foram 490 emitidas que estão pelo sol, né? E a gente botou dentro do sistema a questão da fiscalização. Então, como a gente tinha uma bagunça tão grande no sistema de proteção ambiental, a gente tinha o comando ambiental atuando numa ponta, que ia lá no produtor rural e fazia um termo circunstanciado, encaminhava para o Ministério Público dava a volta e mandava para a FEPAM. FEPAM faça a vistoria para ver se isso é verdade ou não. Bom, olhem o custo desse sistema. Então, como a gente fez? Primeiro, teve 2 decretos que reestruturaram a questão da fiscalização. A primeira é dispositivos legais que podem ser aplicados, né, as penalidades estadual, a gente sempre se baseou na legislação federal.
E o outro é a questão de julgamentos. Como funcionava antes? O técnico emitia uma multa, o recurso, a defesa da multa caía para ele mesmo julgar, e depois um recurso para uma decisão administrativa julgada pelo diretor técnico. Então isso foi reestruturado. Hoje a primeira multa então vai para um colegiado, né, a junta de julgamentos, depois o recurso para a junta superior e o terceiro recurso, o CONSEMA ou Conselho de Recursos Hídricos, se for de natureza hídrica. Então essa reestruturação toda já foi para um sistema. Então primeira grande mudança, quem emite auto de infração são poucos servidores. Nós temos 10 servidores nomeados por portaria para emitir auto de infração. O resto emite o quê? Auto de constatação. O comando ambiental emite o quê? Auto de constatação. Então eles alimentam o sistema online com auto de constatação, já todos os dispositivos, tudo regrado, tudo no sistema. E esses autos de constatação, eles podem ou não virar um auto de infração. Tendo virado um auto de infração, aí o Ministério Público pode ou não abrir um inquérito civil público, né, para averiguar a questão criminal. Então a gente começa a inverter a lógica. 30% do trabalho da FEPA hoje é atendimento ao Ministério Público. 30%. Poderia estar produzindo 150 licenças a mais. Mas não, a gente tem 30% da nossa demanda é atender Ministério Público. Então, com isso, a gente está imaginando conseguir virar essa curva, né? Não é todo o processo que abre uma ação civil pública, é só aquilo que a FEPAM já entendeu que é uma infração, e dentro daquelas infrações, o Ministério Público que filtre o que ele acha interessante seguir com uma investigação. Bom, quanto ao Departamento de Recursos Hídricos, então foi criado o sistema de outorga, que também é similar ao SOL, ele corre paralelo ao SOL, ele tem sua interoperacionalidade com o SOL, né? Tu tem que fazer todo o teu cadastramento lá também. Então, quando for necessário qualquer tipo de outorga, né, tu vai lá e vai pelo sistema de outorga. Então, esse aqui é um sistema também em construção. Ele vai ficar pronto agora em outubro, vai ter todos os módulos já dentro dele. E aqui a gente consegue fazer toda essa integração entre sistemas, né? Sistema de meio ambiente e sistema de recursos hídricos. Teve o decreto de regulamentação de barragens, teve o programa estadual de estímulo à limpeza e desassoreamento. Então isso aqui era uma grande demanda que se tinha de pedidos de licenciamento, e às vezes o técnico se sentia inseguro. Bom, mas gente, é simples, é necessário, é uma obra de defesa civil tu fazer aquela limpeza daquele... E às vezes caía com o técnico, não, isso aqui não pode, não, porque aquilo não pode. Então, na verdade, aqui a gente inverteu a lógica. Então, a lógica aqui é poder público, tu é obrigado, né, a fazer a manutenção desse recurso hídrico, tu é obrigado a garantir a segurança da sociedade. Então, também se desburocratizou esse sistema. Claro que ainda há falhas porque tem gente que se abusa dessa facilidade para fazer alguma irregularidade, né? Teve casos agora de infração de gente que estava minerando para vender em cima de uma autorização dessas. Então, esse é o grande dilema do poder público. Primeiro ou tu fecha o cerco e trata todo mundo como bandido, ou tu facilita e pega o bandido. E nós estamos indo nessa linha, né? Não é todo mundo irregular, a gente não pode taxar que todo mundo seja transgressor da lei, né? A gente acredita na seriedade, hoje a gente acredita muito na RT, mas a orientação é o seguinte, pessoal, isso não é nesse fórum, eu falo isso em todos os fóruns, e tenho certeza que o presidente Melz vai concordar comigo, é que o técnico, dada aquela RT, constatada qualquer falsidade, omissão ou tentativa de ludibriar o órgão, nós vamos autuar o técnico, tá? Estamos fazendo autuações a técnicos, estamos mandando representações para os conselhos, porque também compete fazer o exercício profissional, o conselho também tem que nos ajudar nessa missão, né? Então, enquanto eu não conseguir tirar o ruim do mercado, fica todo mundo taxado como ruim. Não é isso. Nosso objetivo é que todo mundo tenha uma lisura no trato. Também tem a questão da sala de situação, isso aqui é referência já no Brasil, tem dados integrados já com o Uruguai e com a Argentina. Então, aqui a gente tem diversas previsões meteorológicas. Eu até aqui não sou a pessoa mais habilitada a falar disso, mas então
todas as previsões, hoje a gente já tem um sistema que a gente consegue, em tempo real, dar uma previsão para a Defesa Civil. Então, tem monitoramentos, né? Tem uma empresa contratada, 7 dias por semana, 24 horas por dia, estão fazendo as análises técnicas que estão lá na sala de situação, e qualquer anomalia, qualquer situação de alerta já é avisado diretamente à Defesa Civil. Então, como o Ivo falou, lá no início ainda do governo, a gente já chega com uma cobrança muito forte do Ministério do Meio Ambiente, uma cobrança muito forte da União quanto à adesão dos gaúchos ao CAR, uma série de regras que, de fato, nunca foram regulamentadas, tendo que ter um tempo curto para se definir, e a gente começou uma série de discussões entre as federações envolvidas, os entes necessários, e foi publicado um decreto com algumas regras para fins de cadastramento. Então, hoje, nós olhando com o percentual que foi cadastrado, a gente vê que o decreto, embora tenha sido contestado judicialmente, ele correspondeu com o seu objetivo, que era trazer o pessoal para o sistema. Então, a gente tem uma área de 99,1 cadastrado, e eu acho que aqui valeria, Ivo, um evento específico para trazer o pessoal do CAR para vocês conhecerem os dados que geraram isso. Então, hoje, tu olhar o estado de cima e ver as reservas legais propostas, os APPs cadastradas, é um instrumento de gestão fantástico, coisa que o Estado nunca teve. Então, isso eu acho que era muito importante fazer um evento específico sobre os dados do CAR. O que chegou do CAR, o que resultou o CAR. Porque para hoje, para vocês, talvez vocês não tenham essa noção do tamanho da ferramenta que se tem para fazer a gestão. Então, 94% dos imóveis também já foram cadastrados, então é tudo uma estimativa. Hoje, no Brasil, a gente tem 130% da área cadastrada no Brasil, né? Então, a gente tem sobreposições. Claro que isso tudo agora, no modo de análise, a gente vai conseguir fazer seus refinos. Então, a gente teve a regulamentação do Código Estadual na questão das multas, né, da questão da fiscalização, coisa que eu falei agora, e a padronização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, o SISEPA. Eu vou aproveitar para falar também, está aqui na apresentação, a questão do licenciamento das CGHs e PCHs. Foi um outro programa que eu coordenei. Na verdade, a gente tinha... meu papel como diretor é começar a ver o que são os gargalos que tem dentro da fundação, ver por que essa atividade não anda, por que essa atividade anda. Vamos tirar os exemplos de uma e botar para outra. E a gente tinha um problema muito grande na questão de geração de energia. Por quê? Porque a FEPAM nunca se posicionou. E deixava para o técnico sozinho lá na frente, lá na ponta, assina um parecer e diz se o rio vai ser barrado ou não. Então era um parecer pesado, era uma caneta pesada, trazia muitas dificuldades, porque é uma série de falta de dispositivos legais que caía para o técnico sozinho decidir. Então eu fiz diversas reuniões com o pessoal e disse, bom, vamos ver o que é os gargalos. Então, nesse programa aqui, ele resultou, primeiro, num mapa, mostrando quais rios que devem ser considerados livres de barramento. Então, nesse rio, empreendedor, tu nem entra, que tu não vai ter licença. E numa portaria que trouxe todos os critérios de regramento para fazer o licenciamento. Bom, eu tenho que cobrar a desapropriação das áreas na LI ou na LO? Um técnico dizia na LI, o outro na LO. A minha APP, o Código Florestal, fala que reservatório de geração de energia é de 30 a 100 metros. A FEPAM sempre cobrou 100 metros. Por quê? Um botou 100 metros, daí o outro queria botar 50. Disse, não, eu usei 100 lá. Então virou 100, virou regra padrão informal. Não, a FEPAM tem que se posicionar, a instituição tem que se posicionar. É 100 metros ou não é? Então a gente fez uma portaria, foi tratado. Bom, até 10 hectares, 30 metros. De 10 hectares de reservatório a 50 metros. Acima de 50 hectares de reservatório, 100 metros. Então, tu cria a regra. Tu tira o peso do técnico que está trabalhando sozinho lá na ponta, que depois vai responder para o Ministério Público com o CPF dele, e tu bota o peso para a FEPAM. E a FEPAM tem uma banca de advogados que te defende. Então, é isso que a gente busca, né? Tirar aquele peso do licenciamento e trazer para a instituição. E por fim, vou falar aqui também a questão do zoneamento ecológico econômico. É uma outra ferramenta que tem um grande recurso envolvido. Tá? Tem uma equipe de 25, 30 pessoas que fazem parte do corpo técnico do
por parte do órgão ambiental, e ainda tem uma consultoria que foi contratada com diversos técnicos, é monitorado direto pela Câmara Técnica de Planejamento lá do Consema, e todos os produtos são apresentados lá, são mostrados, são criticados, o que é bom, o que é ruim. E por que é importante eu estar falando disso? Porque aqui vocês têm que ter um papel fundamental. Vocês não fiquem achando que o Estado vai chegar num zoneamento ecológico e econômico perfeito, se não tiver a participação da sociedade. A gente vai em todos os fóruns, a gente já foi apresentar diversas vezes, o zoneamento ele vai trazer restrições, então restrições e potencialidades. Então é outro instrumento para tu tirar o peso do licenciamento. Não é não pode, ou é onde tu não pode, talvez tu possa. Tu vai ter uma área de restinga na beira do Guaí, na beira do litoral, que é uma área que seria própria para fazer um porto, e aí chega para o técnico e dizer, olha, aqui tu vai fazer um porto. Não, mas e a vegetação da Mata Atlântica? Não, mas e a restinga? Não, mas e aqui? Não. O zoneamento ecológico pode trazer a potencialidade, dizer que aquela área é uma área própria para um porto, né, é uma área própria para fazer qualquer tipo de atividade. Então a gente tem que trabalhar com isso. E onde é que a gente não pode errar? A gente não pode errar nas áreas-chave, diagnóstico e prognóstico. Então o diagnóstico é a fase que está sendo feita, já foram feitas diversas oficinas, acredito que ainda tenha mais algumas a serem feitas, e depois vai ser feitas outras tantas oficinas com o prognóstico. E aí é muito importante a participação da sociedade, vocês têm que estar envolvidos, vocês, como a sociedade de engenharia também, aqui vocês têm que estar dentro do processo. E aqui os resultados que se espera, né, do zoneamento ecológico econômico. Então, gerar um instrumento de gestão territorial. Então, o que a gente vai ter? Uma ferramenta GEL. Uma ferramenta GEL que tu vai compilar um universo de informações. Então, a gente vê isso como um potencial atrativo de investimento. Então, imagine o governador numa feira na Alemanha. E o alemão diz, eu preciso ter 500 megawatts, rodovia de tal categoria para escoar minha produção, eu preciso ter mão de obra tal, todas essas informações estão no Zé. Ele vai te dar todo um mapa de potencialidades, de restrições. Não, mas aqui tu tem isso, tudo que tu precisa, mas tu está dentro de uma unidade de conservação. Não pode, né? Então o Zé vai trazer fragilidades, vai trazer potencialidades, tudo que se espera para fazer um desenvolvimento sustentável. E a gente tem que parar de fazer um faz de conta, né? O licenciamento ambiental, ele é só um dos instrumentos. Mas eu tenho que trabalhar com fragilidades, potencialidades. Tem áreas que é ruim eu cortar 10 hectares de Mata Atlântica, é ruim, mas é a área própria para fazer a geração de energia. Não tem, é um instrumento previsto no código, nas legislações, enfim, são coisas que tem tudo que tem que ser decididas, né? Então aqui são os produtos esperados. Então aqui é a questão do... Isso aqui não é um produto esperado, isso aqui já do diagnóstico, então as áreas protegidas. Então tu tem aqui a APA do Ibirapuitã, tu tem a APA do Banhado Grande, a Lagoa do Peixe, tá aqui as unidades de conservação, as comunidades tradicionais, né, indígenas e quilombolas. Por que mostrando isso? Hoje tem uma discussão muito grande, né? Tem um projeto de lei que está sendo aprovado lá, está em vias de ser aprovado sobre licenciamento ambiental. Ele está regrando uma série de ações, inclusive dos intervenientes no processo de licenciamento. E nós fazemos parte da ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entes de Meio Ambiente, e a gente tem um conflito muito grande hoje com a posição do Ministério, que o Ministério do Meio Ambiente ele traz para a lei do licenciamento ambiental esse projeto que está tramitando, que a União defina fragilidades ambientais, coisa que a gente defende veementemente contra. Quem tem que definir fragilidades ambientais é o órgão estadual. É o órgão estadual que conhece. Eu não posso pedir para o IBAMA me mapear minhas fragilidades. Eu conheço minhas fragilidades. Então a gente está muito contrário a esse artigo, né, do projeto de lei. E a gente está defendendo essa posição. E aí então, modal rodoviário, então aqui eles têm todo um diagnóstico para tu conseguir ver qual que é o melhor local para fazer o teu investimento. Então, vias secundárias, tem a questão de energia elétrica, nível de serviços e intervenções, então os níveis de serviço têm todos os critérios, tudo isso vai estar mapeado numa ferramenta pública e disponível a todos. Ivo, é isso? Fico à disposição aí para qualquer pergunta. Muito obrigado, Gabriel.
Eu acho que trouxe um modelo, a ideia do modelo novo da Secretaria do Meio Ambiente. E é interessante que a Secretaria do Meio Ambiente, a gente sempre tem conversado, ela se tornou tão importante ou mais importante para nós que a Secretaria da Agricultura, né? Pela vivência que nós temos no dia a dia. Eu abro a palavra aos nossos congressistas para manifestações, perguntas ao nosso diretor técnico, né? E a palavra está com vocês. Enquanto vocês pensam e se organizem, eu vou fazer uma colocação. Eu acho que o Gabriel agora no final falou sobre o ZE, Zonamento Econômico Ecológico e Econômico do Estado. Nós já participamos da primeira parte do pré-diagnóstico, né, em várias reuniões, e agora no final de setembro nós voltaremos às reuniões para finalizar o diagnóstico. E aí, sem dúvida, é extremamente importante que a gente participe até para conhecer. Aquilo que o Gabriel mostrou, daqui a um pouco eu vou chegar na região lá de Santa Rosa e assim, opa, que região é essa? O que houve aqui? Isso aqui não está espelhando a nossa região. Há alguma informação errada, né? E aí, neste momento, a nossa participação vai ser importante para sugerir alterações de texto e outras situações extremamente importantes. Então, é só acessar, ver no site da Secretaria, né, o link ali do Zonamento Econômico e Ecológico, que vai dar acho que provavelmente as datas dessas reuniões que estão sendo feitas. E também, né, Gabriel, dizer que a Câmara Técnica de Controle Ambiental que faz esse trabalho, o Dalber representa o CREA, né, ela também é aberta à participação de todo mundo. A gente tem umas discussões muito ferrenhas e muito boas sobre o documento que está sendo montado. Pessoal, alguma manifestação sobre a nossa secretaria? Microfone, identifica, diz o município, registro. Muito bom dia a todos. O meu nome é Elton, sou engenheiro agrônomo da cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul. Eu represento a Associação dos Engenheiros Agrônomos de lá. São dois questionamentos. O primeiro, como que a gente faz para consultar o andamento daqueles processos que foram protocolados ainda de maneira analógica, antes do sol estar em andamento? E o segundo questionamento é o seguinte: como que é o posicionamento da FEPAM em relação ao posicionamento do IBAMA, que emite notas técnicas caracterizando o bioma, como o caso, por exemplo, do bioma Pampa e do bioma da Mata Atlântica e campos de altitude da Mata Atlântica. Bom, primeiro, a questão dos processos antigos, ele ainda segue no site da FEPAM, então lá tu consegue fazer a consulta em cima do número do protocolo. Então lá ainda tem, até ser emitido o documento também vai ser por lá. A gente está... Não, os da FEPAM. Os da FEPAM. Não, os da SEMA, na verdade, assim, a gente tem duas situações, né? Os que eram de licenciamentos da SEMA, esses daí foram então arquivados, né? Foram, por a SEMA não ter mais atribuição para emitir um alvará, então os que eram de licenciamento foram arquivados remetendo à FEPAM. E os de PRAD ainda, isso aí nunca teve esse controle, tá? Isso até é uma falha. Hoje no Sistema Sol a gente já trouxe tudo. Porque às vezes é difícil de explicar, mas quando eu entrei na secretaria, lá em 2015, chegou para mim um assessor que ficou da gestão anterior e disse: eu vou te ensinar a mexer na SPI, que era o Sistema de Controle de Protocolo do Estado. Imagina, é um sistema DOS, tela preta, tudo escrito. Então eu disse: olha, eu me nego a aprender a mexer nisso aí. Eu não vou aprender, não. Isso aí não. Nós vamos fazer alguma coisa nova, vamos fazer alguma coisa para frente. Isso aí não tem cabimento nenhum. Então, os antigos da SEMA, que fosse hoje a recuperação de área degradada, eles estão no SPI. Esse tu não tem como fazer consulta pela internet. É um sistema interno extremamente arcaico. Já os novos, a partir de fevereiro, é tudo pelo sol. E aí tu tem todo o acompanhamento, toda a sua transparência. E a segunda pergunta... Eu fiquei sabendo dessa grande operação que teve do IBAMA lá na região de cima da serra, e a posição da FEPAM, como eu falei antes, a gente é cumpridor de normas e dispositivos legais.
Tá? Então, o que é a questão de cima da serra? O campos de altitude. A lei da Mata Atlântica ela te traz restrições para corte de vegetação conforme os estágios. Né? Então, tu vai lá, estágio inicial até não tem tanta restrição, estágio médio até 2 hectares para o pequeno produtor rural, e acima disso só em casos de utilidade pública e interesse social. O que se tem que se discutir, se concorda ou não, é a legislação em cima do CONAMA, né? O CONAMA 428, que traz os estágios seccionais dos campos de altitude. 423, obrigado. 423. 428 é das unidades de conservação. Né? 423 e lá traz os estágios seccionais. Então, o que o IBAMA fez? Se foi convertido sem autorização para conversão, o IBAMA está multando em cima dessa legislação. Se fosse a FEPAM, não seria diferente. É uma regra que se diz qual que é o percentual que tu pode ocupar daquela vegetação, e a gente não tem como fugir dessa regra, né? A regra que está vigente. Então, a gente já teve até algumas conversas sobre isso, a gente até não tem muito o que fazer nesse caso, porque a fiscalização, a Lei Complementar 140, ela traz que a fiscalização ela é comum entre os 3 entes federativos, né? Estado, município e União. Aí, claro, se eu autuasse, o IBAMA autuasse também, aí como a nossa competência do licenciamento, seria o nosso auto de infração prevaleceria sobre o auto do IBAMA. Mas aí eu também acho que é uma questão de nós, dos produtores se organizarem, primeiro contratar um responsável técnico para dizer para ele o quanto pode usar daquela propriedade, fazer um diagnóstico conforme a legislação vigente, né? E aí, como eu falei na abertura, é o papel de vocês, né? Do pessoal do campo, ele não tem obrigação de saber o quanto ele pode ou não pode cortar. Ele tem que saber que ele não pode cortar se ele não tiver uma autorização. Agora, o quanto ele pode ou não pode, aí cai vocês. Vocês vão interpretar aquela legislação, vão fazer o diagnóstico da propriedade e ver o quanto se pode solicitar ou não. Bom, sendo estágio inicial, obviamente o teu percentual de ocupação do teu campo vai aumentar. Agora, sendo um estágio médio, fica restrito aos pequenos produtores. Estágio avançado, fica restrito a obras de interesse público, utilidade pública e interesse social, né? Então vai aumentando a vedação de uso, a restrição do uso conforme o estágio avança. Só para complementando o que o Gabriel falou, eu estive agora na reunião lá em São Francisco, na discussão, e é bem isso, nós estamos lá, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Assim mesmo a situação, nós existe todo esse regulamento, a lei da Mata Atlântica, por ser uma lei específica, ela se sobrepõe ao próprio Código Florestal, né? Nós temos o decreto 6660, que é quase uma cópia e nos restringe muito, né? Aí a resolução 423 do CONAMA, né? Então, assim, nós vamos ter que nos organizar e ver a saída que nós vamos colocar nessa situação. Uma coisa que já que foi tocar nesse assunto, eu vou pedir, minha gente, quem fez cadastro ambiental rural e não botou, ou que se utilizou daquelas coisas de sobreposição de APP com reserva legal, ou não botou a percentual de reserva legal, esqueçam pedir supressão e pode ter certeza, a multa que o IBAMA deu, talvez logo ali no análise do Código do órgão ambiental do Estado, pode surgir multa. Porque se tu está dizendo que tu não tem como cumprir a legislação, tu está usando essa questão da sobreposição, né? Quando tu está dizendo assim, a minha propriedade está toda aberta. Então, quem fez cadastro, nós estamos com o cadastro aberto ainda, olhe seus cadastros feitos e regularizem nessa questão, principalmente na questão do bioma Mata Atlântica, que é uma situação bem difícil. Talvez, presidente Melvis, nós vamos ter isso, sem dúvida, o Sérgio, lá de Canela, é o nosso coordenador do grupo de trabalho, né, para que a gente buscar alternativas, mas sem dúvida, é nacional a discussão. Nós podemos aqui no Estado, através da razão do CONSEMA, regularizar os parâmetros de análise, que pode até trazer comprovação da utilização, pode ser uma coisa assim, mas também não é uma coisa menor, né? Então nós vamos ter esse grupo de trabalho, mas assim, o pessoal dos Campos de Cima das Serras, inclusive Caxias, Mauro, é extremamente importante, estão nesse dilema. Tá?
E há um temor muito grande do próprio produtor e do técnico de autorizar lavouras em cima dessa situação agora. É a situação. Infelizmente é a situação, mas nós vamos... Eu sei que agora, dia 6, tem uma audiência em Brasília com o presidente do IBAMA, com o superintendente do IBAMA, para tentar alguma coisa. Mas, sem dúvida, mexer em legislação hoje no Brasil, a gente imagina como é que vai ser. Quem mais? Queria fazer uma... Só um pouquinho, Lau, só um pouquinho. Queria fazer um questionamento a respeito da cobertura do CAR. Essa quantidade, esse percentual aí que está declarado aí, colocado, de 99% de inscritos já no CAR. E também, se isso corresponde à realidade, se tem muita sobreposição. E também, quando é que vão implementar, então, as análises e os planos de regularização? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão de percentual ele é baseado em cima da estimativa do IBGE de quantos imóveis rurais se tem, né? Então, é uma estimativa, a gente não sabe daquele censo de 2010 o quanto das matrículas foram, de fato, desmembradas ou não. Então, é uma estimativa. Esse dado vai aparecer agora quando a gente começa a fazer a análise. A gente está em tratativas já com o Ministério do Meio Ambiente, através do Serviço Florestal Brasileiro, para fazer a implantação do módulo de análise aqui. A gente já tem toda a infraestrutura de TI necessária para fazer essa implantação. O que estava faltando é algumas questões contratuais ali entre o desenvolvedor do CAR, a UFLA, na Universidade de Lavras, com o Ministério do Meio Ambiente. Então isso foi resolvido aparentemente quarta-feira, que eu estive lá em Brasília, eles já se acertaram, já fizeram ordem de serviço para fazer a implantação. E a gente vai começar a análise pelos imóveis da Mata Atlântica, né? Imóveis da Mata Atlântica, porque o Pampa a gente fez uma customização em cima de todo o decreto que foi publicado no início do ano passado. Então, como essa customização traz alguma customização na análise também, nós vamos começar a análise através da Mata Atlântica. Porque hoje a gente perde tempo, né? Então, o técnico hoje vai fazer uma vistoria na suinocultura, eu já posso aproveitar que ele já olha a região, né? Olha ali do lado, vê se aquela propriedade realmente está bem cadastrada, não está. E a questão de sobreposição é algo que a gente alertou, inclusive, nesse fórum aqui, nessa casa aqui, ainda no início de 2015, referente a ser um sistema autodeclaratório, né? Então, tu tem um sistema autodeclaratório que tu não teve um responsável técnico para preencher aquelas informações, isso aí vai estourar onde? Vai estourar agora lá para dentro do poder público, né? Como é que eu vou fazer um técnico dar ele, né? Ele vai validar uma homologação sem vistoria, né? Sem ter certeza se aquilo que está cadastrado está bem informado. Então, o problema de ter sido declaratório vai estourar agora na questão da análise. Vamos ver qual que é a qualidade que está vindo os cadastros ambientais rurais. Ainda os que a gente conseguiu olhar por cima, assim, veio de certa forma satisfatória. A gente teve uma participação muito grande das federações no processo de disseminação do CAR, né? Então, a tendência é que sim, haja muitas sobreposições, haja muitas retificações, mas dentro de um contexto geral do Brasil, pelo que o próprio Serviço Florestal Brasileiro já deu uma prévia analisada, os nossos cadastros estão numa situação satisfatória. Tá? Eu sou de São Luís Gonzaga, Lauro Remos, engenheiro agrônomo, representando a associação. O CREA, eu sou conselheiro do CREA e sou presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piratini. Nós fizemos uma reunião sobre zoneamento ecológico econômico lá e ficou para junho ou julho em Santa Rosa ser feito o desfecho do terceiro ou quarto, o pré-diagnóstico, para ser encerrado. Não foi feito. Então eu gostaria de saber qual é o motivo que atrasa, porque os municípios estão interessados em que esse zoneamento ecológico econômico seja satisfeito o mais urgente possível, para eles também poderem se posicionar. E bem como as bacias hidrográficas, como o comitê do Rio Piratini, tem interesse no assunto, porque foi feita uma reunião em São Luís Gonzaga com mais de 100 participantes e estamos aguardando aí, não sei se tem possibilidade de nos dar a resposta, qual o motivo e o porquê que não foi feita em Santa Rosa a reunião que estava marcada para junho, que é de grande interesse da comunidade, de modo geral, com relação ao meio ambiente, como todo mundo sabe. Uma das coisas mais de interesse que tem, eu não acredito que exista até o momento, com relação à conservação
e preservação do meio ambiente em relação a todo o planeta, nem só falando em região como a nossa. Obrigado. Primeiro eu tenho que agradecer, né, o envolvimento do município lá com o zoneamento, e isso reflete o que eu falei antes, a gente precisa ter essa participação da sociedade. Tinha um cronograma pré-estabelecido das diversas oficinas, né, são uma série de oficinas em diversas regiões e comitês distintos, e houve um atraso, eu não saberia te dizer para quando que está previsto, tá? Eu até acho que se tu já faz parte do Comitê de Bacias Hidrográficas, eu sei que nos comitês foi apresentado em todos, até hoje está a secretária adjunta, a Maria Patrícia, que coordena lá dentro, e o diretor Fernando de Recursos Hídricos, em Santa Maria também apresentando lá. Eu não sei te dizer para quando que ficou, mas eu acho que o que eu posso fazer é mandar uma informação lá para o Comitê de Bacia, já se precavendo, mas o que acontece é que, de fato, alguns produtos que foram entregues do ZE, como eu falei, tem 25 técnicos fazendo a validação disso, alguns atrasam. Tá? O pessoal está sendo muito criterioso. Qualquer situação que já seja contestada, se nos sai os olhos, a gente já contesta a consultoria, a gente não está deixando passar nada. Mas por que eu digo que é importante vocês participarem? Porque mesmo nós tendo a maior atenção possível, se vocês não estiverem atentos também pode passar. Então, eu vou pedir para o pessoal já remarcar, né, com a maior brevidade possível a agenda que foi adiada ou cancelada. Acredito que a cancelada não, porque o que só foi adiado o cronograma em virtude da demora nos aceites dos produtos. Como eu não sou funcionário da secretaria, viu? Mas eu vivo lá de segunda a sexta-feira. Tem até crachá para entrar na porta, já não preciso nem pedir identidade. Eu chego na portaria, a secretária, a porteira manda passar direto, tá? Quando eu esqueço o crachá. Bom, Lauro, deixa eu te dizer o seguinte, o que aconteceu nesse meio tempo? Em primeiro lugar, acho que a secretaria teve, o Gabriel falou, teve a inteligência, vamos dizer assim, de abrir a Câmara Técnica de Qualidade de Controle Ambiental, essa discussão. Então, as federações, o CREA e várias entidades fazem parte dessa Câmara. Nessa Câmara são discutidos todos os produtos, né? E nós somos aí, tem 20 e tantos produtos. Tem produtos assim, meio biótico, meio físico, socioeconômico, que tem 400, 500 páginas. Tá? Então, é uma leitura assim de... Sem eu lá, de 4, 5 mil páginas, nós fazíamos aí em um período. Claro, essas entidades que fazem parte desta Câmara Técnica estão recebendo esse produto, estão lendo, estão reivindicando. Aquela proposta do pré-diagnóstico do comitê poderia se manifestar dizendo alguma coisa daquele tema. Então, esses produtos estão sendo revistos, estão sendo reapresentados, e a Câmara Técnica pediu essa prorrogação. Tá? Porque até é um problema sério, até por causa do contrato com a empresa, o Estado, mas nós precisamos, pela incapacidade de todos nós de analisar esses documentos. Tá? Justamente até pelo peso do documento. Mas, sem dúvida, a ideia é voltarmos a partir do final de setembro, tá? A fazer as nossas reuniões finais de diagnóstico. Essa é a ideia. Mas, sem dúvida, é muito documento, é muita coisa para ler. E eu confesso, já mexi até com o pessoal, que quando eu começo a ler o meio biótico, eu consigo ir até a terceira página. Tem 400, porque daí eu fico bravo e largo aquilo de lado. Porque o meio biótico é uma coisa que o Estado tem muita matéria, né? E começa a bater muito no calo da gente. Então é isso que está acontecendo no zonamento, tá? Mas ele vai, eu acho que era até o final de 2017, provavelmente até lá por março, abril de 2018, ele deve estar concluído igualmente. Tá? Mas esse prazo foi sob sugestão da Câmara Técnica, não foi sugestão. Inclusive, o presidente dessa Câmara Técnica é o representante dos comitês de bacias. É o representante que é do Baixo Jacuí. Era isso. Palavra aqui. Bom dia, Gabriel. Identifica. Sou Elson Sena, da Inspetoria de Canoas do CREA. Foi publicado já o plano de manejo da APA do Delta. Nós estamos com uma dificuldade de implementar essas questões,
Queria saber da Secretaria como é que anda esse processo. Nós temos áreas licenciadas de arroz nessas áreas ainda, na área da APA, né? E o plano já foi publicado e a gente não tem segmento desse plano, não conseguimos nem realizar reuniões do Conselho também. Gostaria de saber como é que anda o processo. Bom, a questão do plano de manejo, né, no momento que tu tiver o licenciamento, embora tu tenha essa discussão de quem que será tratado como interveniente dentro do processo de licenciamento ambiental, já existe a legislação que trata as unidades de conservação, né, o órgão gestor das unidades de conservação, como interveniente, né? Tu tem a Lei 9985 de 2000. Então, no momento que tu está tendo o licenciamento da tua atividade, ou qualquer atividade que esteja dentro da poligonal definida pela APA, eu não sei se tu não teve acesso ao documento final, eu acho que aí já começa a ficar pior ainda, né? Então, eu acho que um documento público, ele tem que estar à disposição, inclusive para saber restrições que traz ao desenvolvimento do município. E dentro do teu processo de licenciamento, tu já pode solicitar pelo SOL, né, a autorização do órgão gestor. Então, tu vai entrar lá, uma LP, geralmente é prévio, né, a emissão do primeiro documento. Dentro do processo de licenciamento prévio, tu vai solicitar como prefeitura, tu solicita ao Estado a anuência do órgão gestor, né, que daí vai ser a central de anuências aqui da sede. Isso é uma outra mudança, é bom que tu tocou nesse assunto. É uma outra mudança que foi feita nessa gestão, que antes a gente tinha os gestores das unidades de conservação dando as anuências, certo? E hoje isso foi alterado. Hoje quem dá anuência é uma central. Seguiu a mesma lógica do ICMBio, né, que é uma central que dá anuência, porque o que a gente busca do gestor é que o gestor esteja na ponta, né, mostrando a sua unidade, diminuindo o conflito, porque hoje tu tendo uma unidade de conservação, em alguns locais tu tem um conflito com a sociedade, a ideia é justamente o contrário, né, tu não ter esse tipo de conflito. Mas, de fato, respondendo a tua pergunta, primeiro, se tu não teve acesso ao plano publicado, já tiveram, então já fica um pouco menor. E eu não sei como é que está o fluxo das dinâmicas das reuniões do Conselho. Essa informação eu não tenho para te passar, mas eu acho que deveria, porque todos os conselhos eles têm essa rotina de não sei se tem assento da prefeitura lá dentro do Conselho como conselheiro, mas tem seu fluxo e eu não acredito que não esteja sendo canceladas as reuniões do Conselho, deveria estar operando, porque é ali que se define o futuro da unidade de conservação, né? É ali que se define o processo de diminuição de conflitos com a sociedade. O plano de manejo tem que estar lá bem discutido. Bom, se é uma região de Canoas que tem uma vocação para tal atividade, vamos tentar compactabilizar, né, compatizar com o plano de manejo. Enfim, são situações, eu volto com essa incumbência de verificar se tem alguma coisa que esteja impedindo o bom funcionamento do Conselho, porque nós botamos todos os conselhos das unidades de conservação a funcionar. Inclusive conselhos do Parque do Turvo, que estava há 7 anos para ser formado, foi formado, do Espinilho, todos os conselhos foram botados a funcionar exatamente para isso, para a sociedade, para os seus representantes começarem a ver as suas potencialidades, né? E também as suas restrições. Otélio Busanello, engenheiro agrônomo de São Luís Gonzaga. A minha pergunta é se existe um prazo para que, uma vez encaminhada uma licença, seja analisado e deferida essa licença. Se é meio ano, 1 ano, se é 1 mês. Porque, assim, aconteceu para a gente licenças encaminhadas ainda no balcão, né, no sistema antigo, há mais de 1 ano lá, não andou. Aí nos orientaram para inserir no SOL, a gente fez isso e ainda continua travado. Então, a gente fica assim, sem saber o que fazer. Me considero mal atendido no balcão de licenciamento. A gente telefona, a gente não sabe o que fazer, porque o cliente ele quer saber se vai sair a licença ou não vai, né? E isso é uma situação constrangedora, e muitas vezes, certo? Então, minha pergunta é assim, se tem um prazo, qual é o prazo? E nós, como técnicos, qual é o caminho para nós? Vamos nos dirigir ao balcão de licenciamento ou temos que agendar uma
eu moro a 500 quilômetros daqui, eu tenho que agendar uma reunião aqui no atendimento, que, aliás, é muito bom o atendimento, já agendei aqui na secretaria, muito bom atendimento aqui, mas como que a gente vai se orientar? Porque lá no sistema só consta assim, em análise, a gente não sabe em que situação anda. Bom, isso é o que a gente busca evitar. A gente não quer que chegue essa situação do em análise, a gente quer que tu saiba exatamente como está teu processo, em que pé anda teu processo, exatamente para tu não ter que se deslocar até o balcão para saber, bom, meu processo vai ser analisado ou não vai, enfim. O que eu te aconselho? Primeiro, sim, busca o contato, se tu é de São Luís Gonzaga, acredito que seja lá com a Helenira Santa Rosa, né? A Helenira lá de Santa Rosa, e tenta o contato. Se não estiver resolvendo, por favor, tu pode me acionar como diretor técnico. Não, isso é o que a gente está buscando evitar. Se realmente não tá sendo bem atendido, eu já vou levar isso como tema de casa. Tá? Eu me comprometo, vou cobrar da Helenira o que está acontecendo, né? Porque vocês viram, um dos princípios da secretária Ana, é o bom atendimento. Hoje a gente é, como cidadão, refém do poder público inoperante, e a gente busca exatamente o contrário. A gente quer que sejam bem atendidos e que tu falasse em questão de prazo. A gente tem, as legislações, elas definem prazo. Elas definem 180 dias para a emissão do primeiro documento, 12 meses em casos de EIA-RIMA e 2 meses em caso de relatório ambiental simplificado. E qual é a lei, norma, onde que eu posso buscar esse embasamento legal? Tu tem na Lei Complementar 140, tu tem alguma coisa de prazo, tu tem na CONAMA 237, tu tem alguma coisa de prazo, tu tem na 01 de 86 a questão dos EIA-RIMAs e na 297, eu acho que com relatório ambiental simplificado. A 297 tem o prazo dos relatórios ambientais simplificados. Perfeito. Não, eu queria também fazer o registro, né, nossos cumprimentos ao trabalho brilhante que vocês fizeram. Realmente a coisa está andando melhor aqui, né? Mas lá no balcão também teria que seguir esse ritmo de vocês aqui, né? É muito bom, é elogiável o trabalho que vocês estão fazendo aqui na secretaria, né? Tem o nosso reconhecimento também nesse aspecto. Tá bom, obrigado. Como eu falei, é um sistema em construção, tá? A gente teve uma mudança muito grande dentro do órgão, né? Vocês sabem como é fazer mudanças em situações que estavam cômodas, né? A gente teve sua certa resistência em alguns setores, algumas situações. E isso tudo tá andando bem, o pessoal comprou ideia, está tentando fazer o melhor. A gente tem um sistema de controle, de cobrança de processos muito grande. Tá? A cada 15 dias eu tenho reunião com as chefias e os diretores de departamento. Todo mês vem todos os coordenadores do interior. A gente tem um sistema de monitoramento estratégico que o governo nos monitora em 3 indicadores: prazo, redução de estoque e atendimento nos 180 dias, se a gente consegue atender os prazos legais. Esses 3 indicadores a gente replicou para todas as divisões e todos os atendimentos das regionais. Então hoje a gente sabe quantos processos cada divisão está fazendo, a gente sabe quanto tem que fazer. Qual que é a evolução disso? A evolução disso é dentro do sistema online de licenciamento eu botar todo o fluxo de trabalho. Então eu vou conseguir saber quantos processos o Ivo fez no mês de agosto. Hoje eu não sei. Hoje eu sei quantos a divisão que o Ivo está lotado fez. Agora, se o Ivo faz 1 e o colega faz 11, eu não sei. O próximo passo é eu saber quantos cada um fez. Porque eu trabalho com uma média. Eu não posso tratar aquele que tem 10, bater nele como o que faz 1. Não, eu tenho que ir atrás do que faz 1, né? Então é o que a gente está buscando, essa questão gerencial de licença, tratar a licença como um processo produtivo, né? Tu tem suas etapas, vocês requerem um documento do Estado, a gente tem que ter suas etapas, pode, não pode, o quanto mais rápido, melhor. E aí na questão de supressão, a gente está tendo um sistema que vai entrar agora, está sendo desenvolvido, ele já vem em cima da plataforma do CAR.
O próprio sistema ele já te diz onde tu não pode, onde tu pode, já te cobra o teu responsável técnico, faça o diagnóstico sobre as espécies endêmicas, ameaçadas. Então, tu me dando toda essa informação já em cima da base já referenciada do CAR, vai facilitar em muito o trabalho do técnico, né? Eu já consigo ver espacializado que tu não está sobrepondo, o sistema já não deixa tu sobrepor reserva legal e APP e solicitar uma supressão. Hoje isso está no papel, o técnico tem que ver. Sobrepôs reserva legal e APP? Sim. Então o sistema já te veda, tu não pode solicitar a supressão. O Código Florestal já te traz essa vedação. Hoje o técnico está fazendo análise. Deixa eu ver se ele sobrepôs ou não. Daí ele tem que acessar o CAR. No CAR ele constata que houve a sobreposição das duas restrições. E daí eu tenho que te mandar um ofício que se tu quer suprimir, tu tem que retificar teu CAR. Então a gente perde tempo. Então a ideia agora é vocês já poderem pedir o que realmente pode ser autorizado. Bom, Ivo, então, encaminhando o encerramento. Ok. Gabriel, muito obrigado pela tua presença. Acho que foi bastante esclarecedora. Leve o nosso abraço à secretária Ana, a nossa parceria e discussão, estar sempre presente naquilo que foram demandados. E fica duas situações colocadas. A primeira, mesmo colocasse, que é o CAR. As informações do CAR, daqui a um pouco nós vamos combinar com o nosso CREA, com o nosso SENGE, para a gente daqui a pouco voltarmos aí no próximo para trazer uma reunião para essas informações que eu acho que é extremamente importante a todos nós. E a segunda, e agora é um pedido da SARICS, né? Eu vou ao Congresso de Agronomia em Fortaleza, no dia 12 e o dia 15. No dia 12 à tarde eu sou palestrante sobre CAR, informar para preservar. Eu quero contar contigo para a gente poder fazer o case do Rio Grande do Sul, com esses dados, com as informações, para a gente fazer um trabalho interessante e mostrar assim, o que nós informamos, números e a própria imagem que o CAR está mostrando. Embora a gente tenha o site aberto, né, do CAR, para todo mundo informar, mas eu acho que um case nosso do Rio Grande do Sul seria extremamente importante para apresentarmos lá. Tá bom? Agradeço a tua presença, muito obrigado a todos e retorno a palavra ao Gustavo. Obrigado ao Gabriel e ao Ivo. Nós vamos encerrar nesse momento, voltamos a 1h30.